Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica. Estamos agora já no segundo domingo da Páscoa. Se você ainda não é inscrito, te lembro a se inscrever aqui no nosso canal para receber os nossos conteúdos. Assim, vamos iniciar a nossa reflexão invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fazer a oração inicial que vocês podem acompanhar junto. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar o texto bíblico de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. E sim, vamos agora à leitura do Santo Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Agora vamos à reflexão com o professor Eugênio. Essa leitura do Evangelho de hoje chama a nossa atenção para alguns fatos, mas principalmente para a questão da fé. Nós precisamos levar em consideração o seguinte: as mulheres já haviam ido até o sepulcro, e lá no sepulcro elas constataram que Jesus havia ressuscitado e que havia conversado com elas. Elas voltaram até a casa onde os apóstolos estavam, fechados por medo dos judeus, anunciaram que ele havia ressuscitado, que ele falou para elas. Pedro e João foram até o sepulcro, constataram que realmente ele não estava lá, não viram Jesus, mas perceberam que realmente a ressurreição havia acontecido. Voltaram para casa e ali permaneceram por medo dos judeus. No entanto, hoje, o que a gente percebe? Que Jesus está presente no meio deles. Jesus aparece no meio deles. E fala para eles: Eu vos dou o Espírito Santo. E fala para eles que realmente eles podem acreditar. Lembrando que Tomé não estava presente nesse dia. E quando Tomé está presente em outra aparição, num outro dia, Jesus fala para ele: Tomé, põe aqui a tua mão
nos meus cravos, põe aqui a tua mão no buraco dos cravos, na minha mão, nos meus pés. Olha, sou eu. E aí Tomé acredita. O que nós precisamos perceber aqui é o seguinte: uma coisa é acreditar e a outra é abrir-se às implicações da fé. Acreditar até não é difícil, mas as consequências desse acreditar é que são a chave. As consequências são essas implicações que vão fazer com que a gente mude de atitude. Acreditar não é difícil. Eu acredito, mas eu fico aqui, na minha, numa boa, tranquilo. As implicações da fé levam a atitudes. E o que é que dá o respaldo para essa atitude? É aquilo que Jesus diz: eu vos dou o Espírito Santo. Aí é que é a diferença. Quando a gente, de fato, abre a vida da gente, abre o coração da gente e a gente começa a agir, as nossas atitudes são em conformidade com os ensinamentos de Jesus, no acolhimento ao outro, na abertura do nosso coração para o bem do outro. Quando nós começamos a vivenciar isso, então significa que nós estamos deixando que a fé atue em nós, deixando que o Espírito Santo atue em nossa vida. Isso significa implicação da fé. Nós estamos concretizando aquilo que a gente acredita. Essa atitude faz com que a gente, de fato, demonstre que a fé não significa só de palavra. É o que Jesus vai falar em outras partes, que Jesus falou em outras partes. A fé sem obras é morta. Então, se a nossa vida estiver de acordo com os ensinamentos de Jesus, significa que de fato nós estamos vivendo a fé que nós proclamamos. E essa fé é que a gente começa a se responsabilizar por ela desde o dia do nosso batismo, porque no dia do nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. É a força desse Espírito que nos ilumina, que nos encaminha, que acompanha a cada momento, que nos faz enfrentar as situações difíceis da vida, como essa que nós estamos passando nesse momento, no mundo inteiro. Se a gente duvidar, a gente não sai disso. Se a gente duvidar, a gente acaba fazendo com que essa situação toda piore a nossa vida cada vez mais. Mas na fé em Jesus, nós temos condições de criar uma situação nova de vida para cada um de nós, uma abertura do nosso coração para o outro, uma abertura da nossa vida para o bem de toda a humanidade. E que esses ensinamentos do Evangelho tragam para nós uma situação de vida cada vez mais de acordo com os ensinamentos de Jesus. E que assim a gente possa enfrentar esses momentos difíceis na certeza de que Deus não nos abandona. E para a gente refletir, vou deixar aqui algumas questões, 3 questões. Tenho buscado amadurecer e fortalecer a minha fé? No contexto atual,
em que a gente está, tenho deixado levar pelo medo ou pela fé? O que devo fazer como discípulo de Jesus? Reflita um pouco em torno disso. Diante dessa reflexão de hoje, somos levados a olhar entre o medo e a fé. Quantas vezes nos deixamos levar pelo medo ou pelo silêncio de Deus, por não conseguir ouvir, mas somos nós que geralmente nos afastamos, nos distanciamos. É por isso que nós não conseguimos muitas vezes ouvir Deus. Mas Jesus é aquele que volta e fala, não, aqui ó, tô aqui, sou eu, o teu Senhor, mesmo que a gente não esteja acreditando. Que essa música possa te ajudar a refletir hoje. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar seu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz, eu sou a tua paz. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como compromisso diante dessa nossa reflexão de hoje, fazemos a sugestão de comprometer-se com o aprendizado e amadurecimento da fé. Essa é uma boa oportunidade nesse período. E como palavra, o versículo 31. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, acreditar nesses prodígios e, assim, fortalecidos, enfrentar melhor as nossas batalhas. Vamos agora então fazer a nossa oração final, pedindo a Deus que nos encha de fé, pedindo a Deus que nos dê forças para que a gente possa entender que a fé nos ajudará a sair dessas situações difíceis com o coração fortalecido, com a vida fortalecida, e que assim a gente possa fazer com que tudo esteja de acordo com os planos de Deus. Deus, nosso Pai, que encheis cada ano o nosso coração de gozo e alegria com as festas pascais. Fazei com que nossa fé não vacile
que nossa vida seja sempre coerente com a fé e que trabalhemos sempre pelo vosso reino, sabendo que, ao construí-lo, já o estamos vivendo. Isso vos pedimos por Jesus, vosso Filho e nosso irmão. Amém. E agora, dentro desse mesmo espírito de fé, peçamos a bênção de Deus para cada um de nós, para os nossos familiares, para os nossos parentes e para o nosso país que vive essa situação conflitante, bem como todo o nosso mundo está vivendo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nessa reflexão. Se não inscreveu ainda, lembre para se inscrever no nosso canal e nos vemos numa próxima reflexão. Um grande abraço, fiquem com Deus.